Olá, tudo bem? Abandonar e maltratar animais é crime previsto em lei de crimes ambientais, além de ser um ato cruel que pode condenar o animal à morte. Dezembro é um mês dedicado ao combate do abandono e maus tratos aos animais, pois é uma das épocas onde há maior perspectiva de abandono dos pets. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, existem no Brasil mais de 20 milhões de cachorros e 10 milhões de gatos vivendo nas ruas. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo no estúdio da Rede Alesp o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, Dr. Mário Pulga. Dr. Mário, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado. Dr. Mário, a gente viu até uns dados bem interessantes da Organização Mundial da Saúde, né? E a gente tem milhões de cachorros e gatos, enfim, animais domésticos abandonados no Brasil, né? Por que dezembro chega a ser uma das datas que esse número aumenta? Pois é, essa é uma triste realidade, né, que nós constatamos no nosso país. Nós precisamos começar a modificar um pouco o conceito quando nós temos a intenção de ter um pet, de ter um cachorro. Nem todos podem ter. Então nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande com relação à posse e ao tratamento dos animais. Dezembro é uma data infeliz nesse ponto, porque as pessoas viajam, tiram férias, saem para as festas natalinas de fim de ano e abandonam seus animais. Essa é uma estatística que se repete a cada ano. Todos os anos isso acontece, Todos né? os anos isso acontece. O senhor acha que é uma compra impulsiva, às vezes, na época de, por exemplo, do Dia das Crianças, que a gente passou recentemente, né? Os pais quererem presentear os filhos, e aí chega nessa época, não tem com quem deixar, e acaba acontecendo essa situação. Exatamente. A gente precisa lembrar que pet não é brinquedo, né? E isso é um fato que a gente tem notado aqui no Brasil. Muitas vezes pela impulsividade, né, para agradar uma criança que quer um animalzinho, quer um filhotinho, quer um cachorrinho, quer um gatinho, se compra o animal. Mas depois de alguns meses ele cresce, ele se torna adulto e começa a dar trabalho, e começa a dar custo. Então, aí parte o desinteresse das crianças por aquele pet e os pais que se incomodam também com todo esse trabalho a mais e com todo esse custo a mais que os animais dão. Então, por isso que no início eu falei, tem que ter muito cuidado na decisão de comprar ou não um animal, de adquirir ou não um animal, ou mesmo de conseguir um animal de adoção, que seja. Mas tem que ter muita responsabilidade nesse ponto. Com certeza. E o que é caracterizado, doutor, abandono, maus trato dos animais? Olha, nesse ponto nós fizemos um trabalho muito interessante no Conselho de Veterinária de São Paulo, que foi um trabalho que se iniciou em 2016. E nós tivemos a felicidade e a honra de que o cantor e compositor Peninha cedesse a sua música Sozinho, que eu acho que é a música de maior sucesso dele, né, a mais conhecida, eu acredito. E essa música foi a base de uma campanha que nós lançamos contra o abandono dos animais. E deu um resultado muito bom. Houve um retorno por parte da sociedade muito interessante. Ele próprio ficou muito emocionado de ter participado dessa campanha. Então, a gente está ativamente trabalhando nessa questão de inibir o abandono dos animais. E o filme é muito tocante. E com a música, então, por trás, ficou muito emocionante o filme. E essa campanha a gente continuou fazendo ao longo do ano de 2016. Também entregamos folders e panfletos nos pedágios, nas estradas, e a sociedade recebeu muito bem essa campanha. Então, o abandono é completamente desumano, né? Com certeza. Sem falar dos maus tratos. Com certeza. Doutor, e a questão, por exemplo, nas escolas? Eu acredito que seja lá na educação com os pequenininhos que a gente também pode conscientizá-los, né? De que o animal não é uma coisa e ele precisa ser muito bem pensado antes de ser adotado ou comprado, enfim. O senhor acha também que isso poderia começar nas escolas? Sim, e essa foi uma linha que nós adotamos também. Então, nós tivemos a felicidade de confeccionarmos gibis. E o nosso personagem se chamava Joca Maloca.
que tinha um irmão que se chamava Juca Maluco. O Joca Maloca teve a felicidade de ter sido bem tratado durante a vida. Eles eram irmãos, da mesma ninhada. E o Juca Maluco não. Ele foi adotado, mas depois foi abandonado. Então, os dois se encontram depois de adultos e o Juca Maluco numa situação, né, muito crítica e o Joca Maloca numa boa condição. E esses milhares e milhares de gibis nós distribuímos para as prefeituras do estado e elas distribuíram para as escolas municipais. E foi um sucesso muito grande. O senhor acha que isso também acaba ajudando? Esse é o caminho, com certeza. As crianças hoje têm uma mentalidade, já conseguem detectar questões, né, inerentes à nossa sociedade, como o uso da água, eu vejo dentro de casa, né? As crianças hoje já começam a cobrar da gente um uso mais racional da água, questões relacionadas ao abandono de animais também. Então, eu acho que o caminho é esse, sensibilizar as crianças para que elas possam fazer um futuro melhor com relação a isso. E, doutor, achei um animal abandonado na rua. Como eu devo proceder? Aonde eu devo levar esse animal? Qual que é o primeiro passo? Existem várias frentes, né? Existem muitas ONGs que podem receber esses animais, abrigos também que podem receber esses animais. Agora, essas ONGs e esses abrigos eles precisam estar devidamente registrados no Conselho. O que nós temos notado é que existe um certo descompromisso dessas entidades em se registrarem no Conselho. Então, precisam ser entidades legalizadas, registradas no Conselho, precisam ter o tal do RT, que é o responsável técnico, um veterinário que cuide desses animais que estão ali. Isso é que a gente tem defendido o tempo todo. E defendemos aqui na LESP também, durante a CPI que ocorreu aqui sobre a venda de animais. Com certeza. E um dos temas que foi bastante debatido na CPI, que eu também acompanhei boa parte, foi a questão da proibição, não foi nem proibição, mas de regulamentar, né, criadouros, enfim, de animais. E aí tem aquela questão também, né, doutor? Eu acho que aonde existe criadouros que, de repente, criam esses animais, também existem as ONGs. Tem os dois lados, né? Tem os bons e os ruins também. Dos dois lados. Dos dois lados, né? Sim. Eu acho que aquela noite foi uma noite bastante interessante. Eu estive aqui na CPI da LESP, participei da mesa e a gente pôde colocar uma questão que eu acho bastante interessante. Eu comecei dizendo que quando o bom senso perde, né, quando a gente perde o bom senso, as coisas começam a tomar uma radicalização que não é desejável, né? E eu coloquei da seguinte forma: é impossível a gente proibir a criação de raças puras no estado de São Paulo. Por que proibir? Se tanta gente cria de uma forma correta, por que proibir? Elas estão aí, elas têm seu papel como animais de companhia, como animais de segurança, são esses animais que são usados como guias para cego, são esses animais que têm aptidão para segurança, para encontrar droga, para encontrar, enfim, todo tipo de entorpecente, cocaína, o que seja. Então, essas raças precisam continuar sendo criadas, sim. Elas têm uma função social, inclusive animais de companhia, né? Então, o que eu disse, e repito o que eu disse naquele dia, eu acho que o que precisava era a regulamentação. O deputado Bruno Ganem, acho que ele foi bastante sensível com relação à nossa fala, porque nós não somos contra a criação. O que nós precisamos é regulamentar isso. Exatamente. Né? Nós temos um número de criadores registrados no Conselho muito aquém daqueles registrados na JUSESP, né? Na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, tem muita gente criando e poucos criadores registrados. E também defendemos, de novo, a presença do médico veterinário nesses criatórios, porque quem entende de bem-estar animal, de saúde animal, é a classe médica veterinária. Então, eu acho que, creio e desejo que o caminho desse projeto de lei é a regulamentação, né? Fico feliz porque essa foi a nossa argumentação no dia, no sentido de realmente
colocarmos a classe veterinária à disposição da sociedade, à disposição das ONGs, à disposição dos criadores, para que a gente tenha um resultado feliz desse projeto de lei, né? Com certeza. E quais são as leis, doutor, que protegem os animais, que na verdade protegem os pets, né, em geral? Olha, nós temos uma lei federal, eu até vou puxar ela aqui para você, a nossa lei magna, a lei 9.605, com relação ao tema de animais, que é a lei de crimes ambientais, que prevê, né, sanções com relação aos maus tratos, e também temos o nosso Código de Ética, né, dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que também responsabiliza os médicos veterinários com relação ao trabalho que eles fazem junto aos animais. O que eu disse aquele dia, e repito aqui, que o Conselho Federal e o Conselho Regional de São Paulo podem se ajudar e muito, já com o arcabouço legal que nós já temos dentro do Conselho. Eu senti o deputado um pouco surpreso com isso. Ele me disse, eu não sabia que já estava regulamentado. Eu falei, pois é, deputado, já está regulamentado. Todo criador, todo canil, todo gatil precisa ser registrado no Conselho. Precisa ter um responsável técnico. E eu acho que ele entendeu a mensagem. Com certeza. E as ONGs também precisam, né, doutor? Porque também. O que se vê também que são algumas ONGs também que não são cadastradas, às vezes as próprias... eu não sei se a gente pode chamar de ativistas, enfim, acabam elas mesmas cuidando, se responsabilizando e não tem um médico que toma conta daqueles animaizinhos. Acaba até se caracterizando, às vezes, como acumuladores, né? Vão pegando, mas não tem nenhum suporte para cuidar de tantos animais. Eu entendo o lado das ONGs, respeito o lado das ONGs, mas eu gostaria de dizer o seguinte, e essa foi uma discussão naquele dia. Com certeza. Eu disse abertamente que eu acredito que a classe veterinária é a maior protetora dos animais. Foi aonde deu, né, um conflito, olha que o senhor falou. Eu fui questionado por um deputado, dizendo, o senhor acredita, então, que a classe veterinária é mais protetora do que esses protetores que estão aqui? Eu disse sim, porque eles, embora tenham uma grande boa vontade no sentido de proteger os animais de qualquer forma, a classe veterinária é aquela que está apta a dizer se aquele animal está em uma boa condição, se ele está numa condição de bem-estar. E foi isso que eu quis dizer, não querendo depreciar o trabalho das ONGs, muito pelo contrário. Acho que as ONGs fazem um grande trabalho, não só aqui, mas no mundo. É um trabalho feito em outros países também, né? E eu vejo que todo mundo pode trabalhar de uma maneira conjunta. Eu acho que a Alesp tem uma grande responsabilidade disso, pode trazer uma regulamentação importante para o Estado. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, com todo o seu arcabouço legal, pode também ajudar. E as ONGs, né, com toda essa energia ativista que eles têm, também podem ajudar. Então, nós estamos todos falando da mesma coisa, que é cuidar bem dos animais. Causa. Todos pela mesma causa. Então, eu acho que a gente tem que juntar as energias e não dividir, como eu vi aquela tarde. Então, acho que o caminho que está sendo tomado aqui dentro da Assembleia é um caminho bastante interessante, o caminho do bom senso. Eu acho que a regulamentação resolve muita coisa. Com certeza. Doutor, o que caracteriza abandono e maus tratos, né? Uma pessoa, o que ela precisa identificar? Olha, nós fizemos uma cartilha dentro do Conselho de São Paulo exatamente para isso. Existe uma cartilha com todos os pontos que caracterizem maus tratos. E essa cartilha ela foi feita de uma forma muito assim, simples. Por quê? Porque muitas vezes nós somos questionados pela Guarda Civil Metropolitana, pela Polícia Militar de São Paulo, se aquela condição, naquele chamamento que foi feito a eles, naquela visita que eles estão fazendo, se aquela condição que eles encontraram, aquele animal, se caracteriza maus tratos ou não. Então, essa cartilha é uma cartilha que está disponível no site do Conselho, ela traz todos os pontos disponíveis, e foi feita de uma forma bastante simplista, exatamente para que essas pessoas pudessem identificar se aquilo que está sendo visto é realmente maus tratos ou não, e ela está disponível. Mas a gente pode... citar alguns exemplos? Sim, eu acho que nós temos aqui, olha,
e na nossa resolução fala isso, né? No seu artigo 2º, assim, maus tratos, qualquer ato direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais. Então, existe já isso. Então, isso está tudo muito bem delineado. Eu acho que nós podemos, a partir de todo esse arcabouço legal que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo tem, partir para uma legislação moderna, atuante e que possa realmente ajudar nessa questão. E fiscalizar, né, doutor? Fiscalizar, com certeza. Acho que esse é acho que é um dos pontos mais importantes. Não adianta a gente ter uma lei e não ter a fiscalização. Exato. Nós temos agora, do dia da CPI para cá, nós tivemos uma ótima notícia. Nós estávamos aguardando uma decisão da Justiça para podermos fazer concurso e contratar mais fiscais médicos veterinários. Olha. E essa era uma luta que nós vimos travando desde 2012. E só agora... Infelizmente, o Judiciário deu ganho de causa ao Conselho de São Paulo. Então, nós vamos recompor o nosso quadro de fiscais aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, e daí nós teremos maior efetividade ainda do que nós já temos hoje. Então, estou bastante confortável com essa nossa nova realidade, que foi um dos pontos comentados também no dia da CPI. Nossa, uma ótima notícia, muito né, para boa. quem está nos assistindo também. Realmente. Doutor, como que a pessoa pode fazer uma denúncia se ela vê algum tipo de maltratos? Eu acho que existem os canais, né, na própria Polícia Militar também, você pode fazer essa denúncia. Polícia Ambiental também? Isso, Polícia Ambiental, a PM tem esse canal, acho que é 190, se eu não me engano, né? E você pode, através desse canal, fazer esse chamamento. Doutor, tenho uma dúvida também. Eu estava conversando até esses dias e uma pessoa me falou assim, poxa, toda vez que eu passo num determinado trecho de uma rodovia, ela falou, sempre entra um cachorrinho na minha frente. Acho que eles já ficam ali com o telefone para falar, olha, ela vai passar em tal horário. E numa dessas vezes, ela acabou atropelando um cachorrinho, né? Sim. Se caso acontecer isso com alguma pessoa, como que ela deve proceder? Bom, ligar imediatamente, né, para os órgãos competentes, a Polícia Militar, a rodoviária, que pode ser acionada, para que depois seja levada para um hospital médico veterinário, para que esse animal seja atendido, né? Isso ocorre muito, não só com animais, mas também com animais silvestres, né, que é uma outra história, um outro caminho, e nós estamos também trabalhando muito aqui em São Paulo e no Brasil, Conselho Federal, porque o maus tratos e tráfico de animais silvestres também é muito grande. É verdade. É o terceiro maior tráfico do Brasil, só perdendo para drogas e armas. Então, nós temos animais silvestres atropelados, animais domésticos atropelados, soltos. Eu acho que essas campanhas de castração vêm para ajudar um pouco nisso, né? Ao longo dos anos, nós precisamos diminuir o número de animais de rua, que estão soltos nas vias, nas rodovias, para que a gente possa minimizar o máximo que a gente puder esse tipo de incidente, né? Isso era um dos pontos que eu queria até tocar com o senhor. Muito se fala sobre a castração, né, dos animais, microchipá-los, tudo isso para que a gente possa diminuir também a procriação, enfim, doutor? Sim. Esse é um procedimento legal, é um procedimento que tem um embasamento técnico por parte do Conselho. Nós temos resoluções que definem como isso deve ser feito, né? E temos agora resoluções também que definem como deve ser um castramóvel, né? Essas unidades móveis que andam pelo Estado ou pelo município fazendo esse tipo de serviço. Nós temos uma grande preocupação com relação a isso. Nós recebemos muitos projetos de castração no Conselho. A maioria deles não atende os requisitos mínimos técnicos que a gente exige para aquele mutirão de castração, vamos chamar assim, seja executado. Então, a gente é muito chamado de chato, de muito exigente, mas tem que ser. Tá. O que está acontecendo ali é um ato médico veterinário Tá. e deve ser revestido de todo o critério técnico para que a gente tenha uma cirurgia de sucesso e que o animal tenha bem-estar naquele momento.
Então, o que a gente pensa é que esses mutirões de castração, esses processos de castração realmente podem ajudar, podem diminuir, sim, o número de animais errantes nas cidades. E as castrações são bem-vindas, porque nas fêmeas você previne o câncer de mama nas cadelas e nos machos a questão da procriação também, né? Com certeza. Na opinião do senhor, ainda faltam algumas políticas públicas para essa situação melhorar? Eu acho que políticas públicas sérias estão faltando. Eu acho que existe hoje no mundo político, e eu entendo qual é a necessidade que os políticos têm com relação a esse tema, mas eu acho que nós precisamos de políticas públicas sérias com relação ao bem-estar e defesa dos animais. Eu vejo muitas vezes notícias de uma cidade ou de um estado que implantou uma política pública com relação a isso, mas totalmente distorcida, né? Onde a classe veterinária não foi ouvida, se aquele projeto, se aquela ideia realmente tinha fundamento. Então, eu vejo isso com muita preocupação. E eu coloco aqui o Conselho Regional do Estado de São Paulo à disposição para discutir esses temas. Várias cidades nos procuraram, e muitas delas com projetos muito interessantes, que estão dando certo, de microchipagem, de castração das fêmeas, castração dos machos, multas para quem deixar seu animal na rua, porque isso é uma coisa que nós precisamos pensar também. A responsabilidade não é só do governo, o proprietário também tem a sua responsabilidade. Isso é um pacote onde quem vai ter o benefício é a sociedade, é o animal, é o proprietário, enfim, todos nós. Então, eu acho que as políticas públicas sérias devem ser, sim, incentivadas. Muitas vezes a gente vê políticas públicas um pouco assim, eleitoreiras com relação à questão animal. Mas eu acredito que tem muita gente trabalhando de uma forma muito séria também, mas isso a gente tem que incentivar cada vez mais. Com certeza. Aí fica uma dica agora, a gente chegando no final do ano também, né, doutor, que para as pessoas tomarem cuidado ao adquirir um animalzinho ou até mesmo adotar, né? Porque faz parte da nossa família esses animais, né? Eu acho que é mais um integrante que entra na família e a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar, mas a gente sabe que por um longo período, né? Sim. Então eu queria que o senhor, para a gente já encerrando aqui, o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que querem ter um animalzinho ou adotado ou comprado, né? Qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas? Eu diria o seguinte, eu acho que ter um pet é muito legal. É muito saudável, é muito bacana, é muito gostoso, mas ele vive um determinado período de tempo. Muitas vezes as pessoas acham que não se lembram disso, né? O animal pode viver 14, 15, 16, 17 anos, um dia ele vai morrer. A gente precisa começar a já pensar nisso logo de saída. E fazer entender às crianças que não é um brinquedo, né? É um animalzinho, é um ser sentiente. E às vezes as crianças acabam vendo aqueles animaizinhos pequenininhos, os filhotinhos, e depois quando cresce... Exato, eles são umas gracinhas, mas logo depois eles começam a roer o pé do sofá, o pé dos móveis, começam a arranhar o tecido do sofá, começam a causar algum tipo de problema, e aí o filhote começa a ficar desinteressante, porque ele já perdeu aquele aspecto. A coisinha bonitinha, daquele, né, fofinho. Então as crianças já começam a se desinteressar dele. Aí os pais começam a ver esses problemas dentro de casa, juntar tudo, dar o abandono. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade. Ter um pet é tudo de bom, mas a gente precisa ter muito cuidado, muita responsabilidade, ou na compra, ou na adoção de um pet. E muito amor, né? E muito amor, principalmente. Porque existe cuidado também, né? Levar ao veterinário, que é muito importante. Sim, claro. Por exames periódicos, vacinas, vermífugos. Hoje nós temos a classe veterinária muito preparada, né? Eu encontro com os colegas hoje, falo, olha, e você, o que você está fazendo? Hoje eu estou fazendo cardio. Eu estou me especializei em dermato, me especializei em ortopedia, quer dizer, a classe veterinária hoje, seguindo o mesmo caminho da medicina humana, ela está muito especializada. Então, nós temos hoje grandes hospitais, grandes clínicas, a classe está preparada para fazer esse tipo de atendimento e eu acho que a gente tem aí um grande caminho pela frente, né? E os pets vêm para nos dar alegria no nosso dia a dia,
a gente precisa lembrar da responsabilidade que nós temos para com eles, né? Com certeza. Doutor, quero agradecer muito a sua participação aqui no programa, por esclarecer todo sobre esse assunto de abandono e maus tratos aqui para a gente. Eu que agradeço, quero deixar o Conselho sempre de portas abertas para a TV Alesp. Sempre que vocês precisarem, a gente está aqui para tocar no tema de medicina veterinária, abandono, maus tratos. Hoje foi um tema diferente, não só de medicina veterinária, mas é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. O programa em discussão especial de hoje fica por aqui. Para rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência, um grande abraço, tchau!